Boa noite. Boa noite. Tudo bem, Mi? Tudo, e você? Tudo Você? bem. Quem mais estava aqui? A Van? Vanessa? Tá aí? Oi, Ive. Peraí que eu já abro a câmera, porque eu cheguei correndo do mercado. Peraí. Fica tranquila, bom te ver por aqui. Cada hora entra uns gatos pingados. Ó, na acho que no encontro retrasado, nos primeiros, né, como sempre, tinha mais gente, e aí no retrasado foi o que mais o pessoal participou e tal, não sei o quê. Aí, no encontro passado, eu só não fiquei sozinha porque uma cliente minha entrou. Aí eu falei, bom, eu gravo, fica gravado e foi. Aí agora nesse do passado para esse, eu fui falando com as pessoas, né, para ver se iam entrar, o que podia fazer para ajudar, para entrar mais e tudo mais, porque nossa, foi tão legal o retrasado. Foi tão bacana o oi Fê, boa noite. Oiê. Oi Boa Joy, boa noite, boa noite. noite. Vanessa caiu. Ah não, Vanessa tá aí, mas não tá na minha tela. E nossa, foi tão legal. E aí eu falei assim, poxa, ia ser muito legal se a mesma galera entrasse, né? Mas a pessoa não entra. Então, tem muito o que a gente fazer, né? A gente tenta. Bora Uma lá. reunião particular, né? Oi? Uma reunião particular. Fica uma reunião particular? Não, no último tava eu e minha cliente. E Aí, acabou. viu? Eu falei, bom, se entrar só eu gravo e faço o Sim. encontro. E é esse o propósito. Mas eu vou trazer lá no grupo algumas questões, mas é muito sobre isso. Eu falo isso em todos os encontros e eu acho que não é repetitivo, eu acho que a gente precisa, como que diz, nos atentar a tudo que a gente fala que quer fazer, que fala que precisa fazer e o que realmente faz, e o que realmente a gente se dedica e o que realmente, né? Então, assim, eu me impressionei quando eu comecei o Clube do Livro, porque acho que a gente tá. Quer ver? Deixa eu ver quantas pessoas tem no grupo, mas tinha umas 90 ali na. 92 membros, tirando eu e eu mesma, que é meu backup, o meu número particular, 90 membros. 90! Gente, são 90 pessoas que eu não obriguei. Eu não coloquei no grupo. Eu não incluí as pessoas no grupo. Eu passei um link convidando. Então, são 90 pessoas que. 90, 89, 88, 87, 86 pessoas, porque vocês quatro estão aqui, que falaram assim: aí eu preciso ler mais, eu vou entrar para me incentivar, para trazer a leitura, para trazer o conceito da leitura, para trazer o aprendizado da leitura. E ainda eu falo assim, desde o dia 1. É desafiador pegar o hábito da leitura. Eu fui uma pessoa que sofri por uns 3 anos, até 3 anos, eu tô encurtando, eu acho que eu sofri uns 5 anos, no total, para pegar o hábito da leitura. E aí eu falo no grupo, eu falo: "Entra, mesmo sem ter lido. Pega um resumo, busca, alguma informação". Hoje no chat GPT, ó, botão debate do livro XYZ, quais são os principais insights, os principais pontos. Ive, mas você não está incentivando a leitura? Eu tô, mas é melhor que você faça qualquer coisa em prol do seu desenvolvimento do que nada. Eu sou muito a favor de fazer, é feito é melhor do que perfeito, sabe? Então, por muito tempo, para começar a ter o hábito, eu pegava os insights na internet, eu pegava os resumos, ou assim, nossa, eu cansei de entrar em encontro do clube do livro da minha mentora, só ter lido metade do livro, nem isso. E eu entrava, e aí sempre valia a pena. Por quê? Porque o que falavam ali, o que ela mesma trazia, eu absorvia o conteúdo, eu me desenvolvia com aquele conteúdo. Então, quando eu falo que
eu gosto de incentivar a leitura, não é porque eu acho certo ou errado, melhor ou pior você ler. Eu tenho fatos e base, e vocês podem tirar os próprios fatos e bases de vocês, de as pessoas mais bem-sucedidas, elas leem? As pessoas que vocês admiram, que têm resultado na vida, elas leem? Isso fala por si só. Mas, quando eu falo, assim, que eu quero incentivar a leitura, é mais, no meu caso particularmente, no objetivo de expandir a mentalidade das pessoas. Então, se nesse momento você vai expandir a sua mentalidade pegando um resumo no GPT, ou entrando no encontro sem ter lido, ou lê metade, ou lê uma, o outro não lê, mas participa do encontro, se você está expandindo a sua mentalidade com algum conhecimento novo, você está ganhando algo. E aí o hábito, ele é algo que você vai aprimorando na sua vida. Se fosse fácil, todo mundo fazia. Eu entendo. Só que a gente precisa tentar. A gente precisa se propor, a gente precisa tomar a decisão de: "Ah, vou começar a fazer isso, vou começar a olhar para isso". Porque agora eu tinha falado 86, né, agora 85, que a Ana Paula entrou. Então as 85 pessoas no grupo que não entram, qual que é o grande problema, gente? Não é assim, ó, eu aprendi uma coisa muito forte com a minha mentora, que chama autoeficácia. E eu tô falando isso direto para os meus clientes, eu tô falando isso direto quando eu posto nas lives e tudo, por quê? Foi uma coisa que fez virar muito a chave. A autoeficácia é o quanto você fala que vai fazer algo por você e realmente faz ou não. Então, por exemplo, se eu falo: "Eu vou ler esse livro e eu vou estar no debate", e eu não leio, e eu não entro no debate, você destrói a sua autoeficácia. E aí o que está acontecendo com as pessoas? Elas estão numa sobrecarga enorme, numa autocobrança, num chicote enorme, e não percebem que o maior inimigo são elas mesmas falando o que vão fazer e não fazem. Faz sentido o que eu tô falando? Uhum. Entende? Então, assim, tá aí o recado, tá gravado para quem quiser ouvir depois. Vou colocar no grupo também, vou trazer esse começo ali no grupo, mas nesse sentido de despertar. Eu tô falando que cada vez mais forte tá vindo essa missão, muito forte, assim, para mim, de despertar, despertar. E eu acho que desperta a pessoa quando ela ouve algo assim e para pensar. De duas uma, ou a pessoa fala: "Ah, eu não tenho tempo, é legal o que você tá falando, mas não tem como", então ela realmente não nem ela tá no nível antes, nem tá tentando, nem tomou a decisão de tentar. Ou ela fala: "Puxa, faz sentido, vou me empenhar mais, vou prestar atenção, vou ver o que que eu posso fazer e tal". Foi o que eu fui falando quando eu fui ouvindo isso da minha mentora. No começo dói um pouquinho, não é tão agradável, mas depois você olha para sua vida e fala assim: "Espera aí, qual é a área que eu não estou sendo muito autoeficaz?". Eu tô, né, quem tem time abaixo, empreendedora Mi, a Fê tem time. Você fala assim, qual é o momento que eu tô cobrando do outro algo que eu mesma não tô fazendo? Aonde está a minha coerência nesse momento? Então, eu adorei o exemplo que a minha mentora trouxe um dia, que falaram assim para ela: "Como você tira os seus filhos da tela e faz eles irem para o Kindle?". Aí ela respondeu assim: "Eu vou para o Kindle". Como que você quer que o seu time seja coerente, que o seu time se desenvolva, que as pessoas à sua volta te ouçam, vamos começar a entrar no tema, que você seja influente com as pessoas. Para você influenciar as pessoas, você precisa se tornar influente. Como que uma pessoa é influente? Com base na coerência. Com base na coerência. Se eu falo assim: "Boa noite, Paty maravilhosa". Se eu falo assim, Paty, me ouviu? Tá travando? Ah, eu falei boa noite pra você, mas eu achei que você Boa estava travada. noite. Cortou na hora que você Ah, falou eu boa imaginei, noite. eu vi que A deu uma internet. travadinha. Tudo bem? Boa noite, meninas. Boa noite, pessoal. Boa noite. Como que eu quero influenciar as pessoas
quero ter melhores relacionamentos interpessoais, quero convencer alguém do meu ponto de vista, quero ser um melhor comunicador. Se eu não sou coerente, eu sempre falo isso, na comunicação, eu sempre vou muito além, por isso que eu falo, entra nos encontros, porque a gente vai além da questão do livro. Então, por exemplo, uma coisa que o livro não traz, em nenhuma parte, mas que eu vou fazer questão de falar aqui para vocês, que eu colocaria ali como uma regra, que ele não coloca, porque eu sou sistêmica, né? A regra que eu colocaria ali a mais no final do livro é a seguinte: a sua energia chega antes de você abrir a boca. Ele coloca isso com outras palavras, né? Ele traz ali, não vai elogiar se for mentira, né? Não vai puxar o saco, não vai não sei o quê. O que ele quer dizer com isso? A sua energia chega antes da sua boca. E a melhor forma da gente provar isso é, olha para vocês mesmos. Quando você está falando com alguém e você já falou, já aconteceu com você de falar com alguém e perceber que essa pessoa estava sendo falsa, ou estava mentindo, ou estava forçando alguma coisa ali? Já aconteceu? Como que você sabe se ela está sendo meio falsa, se aquela pessoa está mentindo, ou se aquela pessoa está meio escorregadia, se aquela pessoa está meio... Como que você sabe? Você sente, você percebe, não é? Por que que você acha que o outro não vai perceber quando isso partir de você? Essa é a máxima. Se for para resumir o livro, porque assim, na minha opinião, eu já falei e repito, esse livro para mim ele é uma mini faculdade. Ele é uma especialização de comunicação. Você não precisa melhorar a sua oratória. Você não precisa, melhorar a sua organização. Você não precisa melhorar a sua forma de se impor. Você não precisa melhorar as palavras que você usa. Você precisa ler esse livro, na minha opinião. Ele é uma mini faculdade. E essa versão nova que saiu, eu comprei, porque eu já tinha lido 2 vezes a versão nova, né, e essa daqui que eu li agora, a versão antiga. Eu tenho ela, o livro em si, aí a outra eu comprei e já tá no Kindle aqui. Não dá para ver, né. Aí o que que acontece? Essa versão nova, ela traz um pouco da parte de carisma, ela já traz esse conceito de carisma, e no final ele traz uns tópicos assim, se for para atualizar inteiro esse livro agora, é na era do digital. O que que muda da Fernanda para um ChatGPT se eu perguntar uma coisa técnica ali para Fernanda? O que que vai mudar, Fernanda? Você acha que você vai conseguir me dar uma resposta melhor que o ChatGPT hoje em dia? Por mais que você seja especialista. Não. Agora, o que que vai fazer eu ir na Fernanda e não no ChatGPT? Calor humano, gente. A conexão. Oi, Joy, que gratidão, honra ter você aqui. Seja muito bem-vinda. Gente, vocês lembram que eu comentei que eu fiz um teste de inteligência emocional com uma colega minha? É a maravilhosa Joy. Nós que fizemos juntas. Mega, mega, mega blaster maravilhosa ela, viu? Podem seguir ali na rede social, podem acompanhar, depois ela coloca aí para vocês, porque realmente uma pessoa de ouro. E minha máxima concorrente ali no Jim Hatch, né, Joy? O Jim Hatch, que eu tô no Jim da família, que a Patrícia tá no Jim da família, que a Paty é minha cunhada, gente, só pra vocês saberem. Todo mundo em família aqui. E aí, e aí eu tô no outro grupo, que é o da empresa, com o pessoal ali, as tutoras, o corpo docente da escola de empreendedorismo, que eu faço parte, que é da minha mentora, que eu menciono aqui. E a Joy e eu, a gente tá lá, ó, empatada todos os dias, desde o dia 1º de janeiro, todos os dias a gente fez check-in no Gym Hats, que é o aplicativo ali de academia. Parabéns, porque às vezes, é difícil
Consegui superar você. Agora, Joyce, vocês estão pau a pau, parabéns. Porque, Eu olha, encontrei uma na mesma altura. Tem dia que eu falo assim pro meu marido, eu falo assim pro Diego, eu falo, amor, eu não tô com vontade nem daquela caminhada de 15 minutos. Mas eu vou pelo check-in hoje. Teve uns 3, 4 dias que eu fui pelo check-in, entendeu? E aí, quem tá ganhando nisso, além da minha saúde? A Tuca, porque ela sai muito mais para passear do que só o necessário, entendeu? Porque como eu faço todos os dias academia e faço o vôlei, fica muito puxado fazer o check-in de exercício todos os dias. O corpo precisa do descanso. Então tem dia que eu faço só a caminhada mais leve mesmo, para movimentar o corpo, né? Aí estamos lá, firme e forte, empatadíssima. Simbora, até eu me perdi. Gente, eu sou dessas, tá? A gente bate-papo aqui, a gente vai falando um pouco de tudo, mas tudo é para incentivar, tudo é lição. Mas voltando, no mundo de hoje, qual que é a diferença da Fê para o GPT? A conexão humana. Ela olhar nos olhos, ela ser honesta, ela ouvir, ela acolher, ela se conectar. Então, quando eu falo que esse livro, ele é uma mini faculdade, é nesse sentido. Porque ele traz como se fossem, assim, pequenas várias dicas, que ele chama de regras, pequenos vários direcionamentos, pequenas várias lições de vida, para que uma pessoa se conecte com você. Então eu já contei essa história ali no grupo e eu vou repetir aqui. A primeira vez que eu li esse livro, o que mais me marcou foi chame as pessoas pelo nome delas. Porque eu sou péssima nisso. Eu não lembro o nome das pessoas. Aí ele é muito legal no livro, porque além dele falar chame as pessoas pelo nome dela, ele ensina como você pode fazer isso melhor. E eu passei a fazer. Então, toda vez que você me apresenta para alguém, aí, por exemplo, a Paty fala assim: ó, Ive, essa é a Joy, Ive. Aí eu viro e falo assim: muito prazer, é Joy? Joy. Ah, Joy mesmo? Joy. Eu repito 2 vezes, se não 3. A pessoa deve me achar maluca. E ainda falo assim pra pessoa: ó, se eu esquecer seu nome, me perdoa. Eu sou muito ruim assim com o nome. Eu repito pra frisar, tá? Pode me chamar a atenção, que eu faço questão de te chamar pelo nome. Eu falo isso pra pessoa. E aí isso me ajudou muito. A segunda vez que eu li, o maior insight que eu tive foi no sentido do elogio sincero. Ser mais humilde e elogiar. O mundo tem muita crítica. Qual que é o problema de elogiar? Então, eu vou dar, ó, agora, não foi planejado, e vocês perceberam que foi extremamente natural. Acabei de elogiar a Joy. Falei, ó, maravilhosa, tal, sigam ela. É isso. Isso começou a se tornar natural em mim. Porque eu olho para a pessoa e eu falo: "Cara, parabéns. Pô, continua. Nossa, olha, a Paty é maravilhosa, a evolução que ela teve foi tal, 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 tal". Já cansei de falar para a Paty. Qual que é o problema de elogiar? Só que aí as pessoas falam assim para mim: "Ai, mas eu vou elogiar, vai parecer falso". Vai, se for, vai, pode ter certeza. Não queira enganar. "Ai, nossa, Paty, você tá linda". Ai, não é verdade. Ela vai sentir, gente, se não for verdade. Mas ela tá que ela fez um procedimento na boca ali. Gente, eu quero fazer isso. Eu preciso de um batom 24 horas na minha vida desse jeito. Você ficou de me passar o contato dela, depois me passa. A gente vai de A a Z, né? Loucura. Mas bora lá. Dito isso, nessa terceira vez que eu li essa versão atualizada, o maior insight foi dessa parte do carisma. Ela trouxe diversos testes ali, acho que são 4 testes, no final de cada capítulo, para você mensurar ali o seu nível de carisma, o seu nível de influência, o seu nível de convencimento. Eu até falei: "Vamos fazer um aqui ao vivo, todo mundo junto". E aí eu pensei nessa questão de trazer a questão dos motivadores da pessoa, que foi o que eu coloquei ali um pouquinho no grupo. Então, depois dessa baita introdução muito louca de A a Z de elevação de consciência, pode ser chamada também de puxão de orelha para quem não está aqui e falou que estaria, aí vai ver o gravado depois, e a parabenização de quem está dedicando o seu tempo e se desenvolvendo. Vamos às percepções de vocês, análises de vocês,
Quem leu, quem não leu, mas com o que eu tô falando, ouviu o resumo, conhece. Quem leu, percepções. Temos pessoas que leram algumas percepções ou estão mais de ouvinte que não deu tempo de ler? Como é que estamos? Oi, Ivi, eu li, tô lendo ainda, né? Não consegui finalizar, mas tô no caminho, tô adorando, né? Ele é muito bom. Mas assim, eu acho que ele já metade dele, falta outra metadezinha, mas eu tô curtindo bastante. A A sua primeira metade percepção? já dá assim, né? A forma que a gente fala, né? A forma que a gente fala é muito importante. Então, há diversas formas de você falar uma coisa, entendeu? Há Exato. diversas formas. Então, isso é um dos principais insights, assim, sabe? Não julgar, né? Na fala, né? No comecinho ele fala bastante também disso, não com essas palavras, mas de não apontar os erros das pessoas. E isso, assim, às vezes todas as situações, a gente sempre quer achar o culpado, quer achar o erro, e na verdade, e aí acaba complicando, você não vai resolver a situação achando um erro, achando o culpado, né? Na Principalmente verdade, no ambiente corporativo. entendeu? Até um exemplo, acontece alguma coisa em casa, assim, vai. Eu vou achar, é mais fácil apontar, né? Isso vai gerar um desconforto para você que tá apontando para aquela pessoa, a pessoa vai ficar chateada com você e não vai resolver nada, aquilo já aconteceu, né? Então, há formas e formas de falar. E o não julgar é muito importante. É o que os principais insights que eu tive agora nesse começo foram esses. Já faz a gente sair do automático, né? A impressão que eu tenho lendo esse livro é mais ou menos assim. Não é que é uma novidade. Ele nomeia muito bem muitas coisas que a gente já precisaria seguir, vamos dizer assim, na nossa vida para ser bons seres humanos. Mas a gente está no automático. Quando a gente vê, a gente está reclamando. Quando a gente vê, a gente está condenando. Quando a gente vê, a gente está criticando. E é que você está na metade, mas lá para o final você vai ver que ele dá um tapa na cara, inclusive sobre deixar a ideia ser do outro, assumir seu erro, deixar o holofote ali para o outro em algumas situações. Quando você assume teu erro, é impressionante como que você muda ali a outra quebra ali, né, da outra pessoa quando você assume. É impressionante. Eu tive uma situação ontem que eu falei assim: eu estou errada, peço perdão, não tive. Eu fiz essa situação aqui, aconteceu isso, mas peço perdão. É o que ali, todas as armas que a pessoa tinha, ela deixou no canto ali por você assumir, né, a tua culpa, né, em determinada situação. É difícil, mas assim, faz muita gente pensar antes de falar. Porque às vezes a gente não pensa antes de falar, e eu acho que o pensar antes de falar, e é o que você falou, não fazer tudo no automático, faz toda a diferença. E você evita uma situação chata, porque ali, uma discussão, os dois vão se machucar, ninguém vai ganhar, ninguém, não tem discussão, ninguém ganha, né? Todo mundo se machuca. Então, Exato, é mais você pensar antes de julgar, né? Não julgar, né? Ter cuidado exatamente. na fala. É exatamente isso, a gente sai do automático e baixa um pouco a bola e dá espaço para o outro, porque quando você faz o contrário, você levanta a barreira do outro. A tendência natural do ser humano é se defender. Você está falando com o liderado, você está falando com um amigo, você está falando com o namorado, você está falando com o chefe. A tendência da pessoa é isso que ele traz muito claro no livro o tempo todo. As pessoas vão defender o ponto de vista delas, as pessoas vão fazer pelos motivos delas, as pessoas estão preocupadas com o que é importante para elas. As pessoas estão querendo ser ouvidas. Aí você fala assim: "Bom, então se todo mundo no mundo lesse esse livro, não teria mais briga?" Diminuiria muito, mas é claro que teria, porque somos seres humanos e não robôs. E a gente não tá 100% sempre, 24 horas regulado nas nossas emoções, para seguir essas regras. Porque o que que eu entendo? Tem muito a ver com a nossa inteligência emocional para seguir essas regras que ele coloca. Você não precisar elevar seu ego, você não precisar se defender, você não precisa, sabe? Tem muito a ver com a sua inteligência emocional, com a sua habilidade de resiliência, com a sua humildade.
Só que sim, se todas as pessoas do planeta Terra lessem o livro, com certeza ia melhorar muito a comunicação entre as pessoas. Agora, o que eu falo para os meus clientes e que eu acho que é legal trazer aqui, vocês estão se dedicando e se trabalhando. Isso não nos faz melhor nem maior que ninguém, mas nos faz mais conscientes. Perceba essa diferença. Ninguém é melhor ou pior que ninguém por estar aqui, mas estamos mais conscientes e expandindo mais nossa mentalidade, certo? Então, se a Paty não está aqui e ela começa a discutir comigo e eu li esse livro, o que que me impede de eu aplicar os conceitos com ela no meu dia a dia? De eu baixar minha armadura, de eu escutá-la, de eu fazer perguntas. Tem uma das regras que ele fala assim: deixa a pessoa falar bastante, deixa a pessoa falar, incentiva o outro, seja compreensivo. Ela não leu o livro, eu li. Eu não sou melhor que ela por isso, mas eu tenho uma expansão de mentalidade sobre o debate ali que está acontecendo diferente do dela. Então eu posso sim trazer de outra forma. Então, para a gente mudar o mundo, precisa começar por nós. Que lindo seria. E a minha mentora já faz isso, porque o clube do livro dela ali, sei lá, entra 100 pessoas, depois de 1000 anos que ela tem o clube. E já vi ela debatendo esse livro. Então, que lindo será o dia que tivermos 100 pessoas, e se cada um de vocês já expandiu o conhecimento, e se cada uma das 100 no futuro expandir. Por quê? Porque aí a gente vai levando esse conhecimento sem ego, né? Porque também tem esse erro, né, às vezes a gente lê, aí a gente quer convencer o outro que tem que ser assim, ou ensinar o outro que ele precisa ser assim. Esquece o outro, gente, foca em você. Foca em você. Se você leu e sabe que é importante chamar pelo nome, e você tá vendo as pessoas do lado esquecendo o nome das pessoas e não chamando pelo nome e etcétera, chame você pelo nome, mostra pra pessoa. Quando eu passei a fazer isso, as pessoas começaram a se preocupar muito mais em me chamar pelo nome. E o meu nome é engraçado, porque ao mesmo tempo que ele é o mais simples que eu já vi na face da terra, porque são 3 letras, ninguém me chama certo e ninguém escreve certo o meu nome. Vou fazer 38 anos de vida. Em 38 anos, tiveram 2 pessoas que perguntaram como escreve, como pronuncia. O resto só faz errado e dane-se. Teve uma atendente, inclusive, que ela falou assim: eu não entendi seu nome, você pode repetir? Aí eu falei: Ive. Eu falei: é estranho mesmo. Ela falou: não é estranho, me parece bonito, mas eu tô querendo entender como que escreve, como que pronuncia. Aí eu falei: é Ive. Ela falou assim: só isso? Eu falei: só as 3 letras. Ela: Ive. É, mas normalmente fala Ive, né, pra não ficar tão mecânico. Ela: ah, agora eu entendi. Muito bonito seu nome, Ive. Acho que foi a primeira vez que alguém perdeu mais de 10 segundos para entender meu nome, e eu lembro como eu me senti quando eu conto essa história. Eu lembro. Entende? Alguém já confundiu o nome de vocês em alguma situação? Pensou que era outra pessoa, falou o nome errado, não sei. É ruim, entende? Muito bom, Paty. Continue. Se é interessante o livro, continue então a leitura, porque você vai gostar bastante. E eu falo se é interessante, gente, porque ninguém é obrigado a nada, pelo amor de Deus. Você começa a ler um livro, você tá na metade do livro e tá achando um porre, não tá te ajudando, não tá expandindo a sua mentalidade, fecha o livro e vai pro próximo, tá tudo bem. Tá tudo bem, tá? Mas esse eu acho difícil acontecer isso, porque ele é gostoso a leitura, né? Ele vai trazendo ali as regras e vai fazendo sentido, você vai falando assim: "Poxa, eu vou me atentar a isso, pô, eu vou me atentar a isso", então é bem bacana. A leitura é muito fácil, né? E de É fácil muito fácil, entendimento. É muito gostoso. dinâmica. E é tipo dia a dia, assim, não tem nada muito difícil, né? Não é nada, né, muito gostoso, eu diria. Eu tô curtindo bastante. Que bom, parabéns. Quem mais gostaria de trazer os insights, as percepções? Eu. Eba! Vamos lá, ó. Esse livro, ele é um livro que salvou meu casamento lá em Gente! 2019.
Porque por muito tempo eu era aquela que queria ser a dona da razão, né? Sabe Imagina, não tudo, conheço ninguém assim. fala tudo, aquela que tem opinião para tudo, resolução para tudo, mas não resolve a própria vida. Era eu. E aí eu aprendi a primeiro aplicar, porque esse livro para mim ele é muito na prática, né? Você vai lendo e vai aplicando. E aí e 2019 foi o ano que eu comecei o meu desenvolvimento realmente focado em mim, porque antes eu me desenvolvia para os outros, né? Para liderar a equipe. Aí comecei, tá. Então eu usei ele para mim, Perfeito. como que eu me influencio, né? Para virar, inclusive, aquela pessoa que você trouxe lá no começo, que a Sabrina fala. Eu preciso primeiro cumprir com a minha palavra comigo, né? Senão a minha autoeficácia já vai lá para o pé. Aí, com o meu esposo, e depois para transbordar para o mundo. E foi muito interessante que nesse meio do caminho eu engravidei. E as crianças, elas têm uma visão de que os pais são deuses, né? São heróis, né? Eles sabem tudo. E eu sempre, a partir da leitura, eu comecei a falar para as minhas filhas desde que elas não entendiam nada. Filha, a mamãe errou, desculpa, eu não fiz da melhor forma, mas eu vou corrigir, vou ficar mais atenta, vou ter mais calma, enfim. Então, é um livro, na minha opinião, que todas somos pessoas, né? Então, a gente precisa utilizar ele em todos os lugares, não é só na empresa ou só em casa. Comece em nós. Exato. E Muito aí a bem gente colocado. vai. Comece em nós. Aplicar para nós mesmos, né? Exatamente. Como que eu me influencio? Porque muitas vezes, até hoje, no orar e vigiar, se eu não prestar atenção, eu me pego incoerente. Eu falo que eu vou fazer uma coisa, mas a minha emoção não deixa, eu travo, né? Não, e não só na coerência. Qual é a comunicação que a gente está tendo com a gente mesma, né? Que a gente tem uma Exato. comunicação super violenta com a gente. De novo, não fez? Então, é assim, ele é realmente. Ai, peraí, ficou mudo? Você ficou muda do nada aí, acho que bateu no. Bateu o livro aqui. É, Ele é um livro sensacional. Cada vez que a gente lê, a gente tem insights diferentes, a gente tem ideias novas, percepções novas. Então, e para mim, né, que preciso trabalhar minha comunicação melhor, eu preciso de estar pegando ele de tempos em tempos para estar apurando isso. Então, realmente, quando a gente vai melhorando a nossa comunicação, a gente vai facilitando as nossas relações e o nosso resultado. E ele é muito precioso quando a gente aplica. perfeito. Eu gostei muito desse insight que a Joy trouxe. É até muito interessante, Joy. Vou começar a usar nos encontros do clube de trazer essa provocação das pessoas aplicarem em si mesmas algumas coisas também, porque a gente tem muito costume de fazer para o externo, né? De olhar como eu vou lidar com ele, como eu vou. E a gente está falando de comunicação, Ive, mas ele tá falando para você se comunicar com outro. Sim, mas nós somos diferentes, não somos? A gente falou que além do livro todo, a gente está falando de energia e a gente está falando de coisas a mais. Então, imagina assim, ó, dá o exemplo, né? Eu fiz o rascunho lá das 12 maneiras lá das pessoas aderirem ao seu modo de pensar. Eu trazendo para o que a Joy falou, por exemplo, né? A regra única, ali, a regra 1, por exemplo. A única maneira de vencer uma discussão é evitá-la. Como que eu aplico isso comigo mesma? Para com a sua comunicação violenta. Você vai ficar discutindo com você mesma. O que que foi, águas passadas, ficar chorando. Aí ele traz: respeite a opinião alheia, nunca diga a alguém que ele está errado. Por que que você fica se matando? Não é sobre não é que eu não estou errada, tô fazendo ajustes, eu estou desenvolvendo, eu estou vendo uma melhor forma. Aí, por exemplo, ele fala aqui, ó: comece de forma amigável. Por que que você não é amigável com você mesmo? Deixa a outra pessoa falar bastante. Por que que você não busca falar com alguém? Falar em voz alta as coisas que você está sentindo, as coisas que você está pensando.
É uma loucura, né? A gente pode pegar todo um livro aqui e fazer um processo terapêutico com a gente mesmo. Foi um ótimo insight. E aí depois a gente leva para o mundo. Muito bom, muito bom. Que mais? Quem mais? A Fê e a Van não leram, pelo que eu entendi, certo? Mas falaram que estaria aqui firme e forte. Eu li, mas eu não lembro dele, ó. Ele tá todo marcado aqui. Ah, é você que falou agora no grupo, né, Fê? É verdade que tava marcado. Não, Mas assim, não lembro nada. agora com a gente falando, se vocês duas Aí quiserem vocês falando, trazer fui lembrando. Se quiser trazer pitacos, tópicos, percepções, Uhum. quer trazer alguma coisa que parou para Não. pensar, que faz sentido, insights? Não, o falar, pensar antes de falar, né? O que a Paty falou, veja o seu erro, que você desarma a pessoa antes dela vir com a pancada, né? Que ela já está toda pronta ali, né? Que a gente é assim. A pessoa está falando, a sua cabeça já está toda ali. Vou falar isso, vou falar aquilo. Aí a pessoa vem, desmonta, né? Desmonta a gente a hora que vem e fala, não, eu tô errada, não era assim para ser feito. Aí você fala, putz, e agora? O que eu vou falar, né? É isso. Ele nessa parte aí que ele fala, se você estiver errado, admita rapidamente e com ênfase. Eu acho que é essa parte aí que a Paty, não sei, ele falou um pouco disso antes também, mas ele falou nessa parte. Aí eu até anotei uma frase que ele traz, ó. Uma gota de mel atrai mais moscas do que um galão de fel inteiro. Que é exatamente nesse sentido que ele traz. Às vezes você só admite ali, beleza, atrai muito mais do que você ficar falando, florescendo, justificando, explicando, querendo. E, gente, vou trazer um pouco mais a fundo aqui. Quando a gente fica se justificando muito, fica explicando muito, fica se defendendo muito, isso é muito a nossa criança ali no comando. É muito a gente querendo buscar aprovação. Ah, eu preciso estar certa. Eu preciso, ser forte, eu não posso ser vulnerável. Eu preciso que essa pessoa goste de mim. Qualquer que seja a aprovação que você está buscando, mas normalmente é muita busca por aprovação externa, quando a gente tem essas ações, essas defensivas. Fica justificando muita coisa. E normalmente, você pode estar fazendo isso no seu relacionamento, você pode estar fazendo isso com o seu chefe, você pode estar fazendo isso na sua equipe. Basicamente, você está projetando nessas pessoas seu pai ou sua mãe, né, Joy? Fala aí. É mais a fundo o buraco, porque a gente quer o quê? A atenção, o reconhecimento, ser visto por papai e por mamãe. E aí, quando a gente está lá, se defendendo, falando mais do que escutando, não sendo muito amigável, querendo, né, vencer uma discussão, normalmente você está buscando sair por cima, você está buscando ter uma casca aí que você precisa sair por cima, que você precisa ser forte, que você não pode ser vulnerável. É uma autoproteção sua isso. A gente precisa olhar para isso e tomar cuidado com isso também, certo? Para que, Van, você tem algum comentário, algum insight de tudo que a gente falou até agora? Eu aqui fazendo as minhas reflexões, né? Eu comecei a ler em janeiro, só que eu parei, olha aqui, ó. E aí eu parei porque eu tô estudando, fazendo outras coisas e fazendo devocional. E aí eu fiz aqui na minha cabeça a maior ligação do que vocês estão falando com o devocional. Porque tem muito a ver. É incrível como um livro feito há muito tempo é tão atualizado, né? Então, o olhar para o outro também eu vejo muito assim, tá? Olhar para o outro, respeitar, amar o próximo como a ti mesma. Ou seja, o próximo como a ti mesma. Por que que a gente se mutila? Ah, eu vou dar minha vida pelos outros, mas eu me auto-saboto, crítica que não acaba mais e
A gente destrói a nossa criança tá chorando, querendo acolhimento e a gente destrói mais ainda. Então, é muito. Você vê que parece que eles encaixam um no outro, É né? uma ótima observação também, não tinha parado para pensar. Também é meio isso, uma ótima realmente. análise. Muito legal. Uhum. No começo do livro, ele traz quando ele fala no final ali do reclamar, do julgar, do criticar as pessoas. Eu já dei esse exercício para algumas clientes minhas. Teve uma época que até a gente postou no Instagram, a minha cliente mostrou o pulso dela assim, Eu já usei, vermelho, e o eu já meu, usei. o elástico. Então é bem legal isso daqui, porque eu já fiz isso, não foi nem 1 e 2 vezes só não, foram mais, por causa do Orai Vigiai mesmo. Inclusive, ó, eu acho que não faz nem 1 mês e pouco, que eu estava falando com meu marido e aí eu olhei pra ele, eu falei assim: "Meu, a gente tá muito reclamão, cara. Puta merda, a gente tá reclamando de tudo. Ai, reclama porque isso, reclama porque aquilo, reclama porque aquilo outro". E aí esses dias eu conheci mais uma técnica que eu tô aplicando e eu até, postei no Instagram esses dias com um videozinho meu lá, do Ainda Bem Que. Então tem as 2 coisas, tem o elástico e tem o Ainda Bem Que. Eu não sei de quem que é esse Ainda Bem Que. Eu gostaria de dar os créditos, mas eu cacei, cacei, cacei. E sabe quando você acha um monte de vídeo amador? Eu não sei quem foi que inventou, qual foi o sábio que inventou isso, mas faz muito sentido. Que é o seguinte, toda vez que a gente for reclamar de alguma coisa, a regra é você falar 3 vezes Ainda Bem Que, antes de reclamar. Então, vou dar um exemplo. Antes de ontem, a gente foi sair com a moto e o retrovisor estava batido ali. Alguém deu alguma trombada e destruiu ali o retrovisor, e aí agora tá todo solto e não sei o quê. Aí o Diego, né, meu marido, começou a falar, e eu falei: "Pô, meu retrovisor". Aí eu virei pra cara dele e falei: "Amor, ainda bem que a gente tem uma moto, ainda bem que a gente também tem um carro, ainda bem que a gente tem uma garagem pra guardar esses 2, cara. Que bênção, né?". Aí a gente começou a rir e seguimos a vida. Isso não tem preço, porque pode ser uma besteira e claro que por dentro, putz, é trabalho, não sei o quê, só que a reclamação abaixa a sua energia num nível que te derruba. E ao invés da gente reclamar, a gente foi grato. Então a energia dá um up, quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês uma coisa. Deixa eu pegar aqui, pra vocês entenderem. O meu cliente já viu mostrando isso aqui, ó. Compartilhar. Quando eu falo que a gente vai de A a Z, é sobre isso. Ó, prestem atenção. Tabela de Hawkins aqui, depois para os mais curiosos de plantão, é só pesquisar que vocês vão entender, é a parte vibracional ali, da onde a gente vibra alto, baixo, médio, mais ou menos. O que acontece? Tudo é energia, independente se você é de opa, tá fazendo eco. Se a sua religião é Deus, ô Fê, eu só mutei você porque tá fazendo um eco, tá? Mas quando você for falar é só desmutar. É que a minha filha tá ligando, eu vou só atender ela, eu já volto já. Ah, tá bom, tá tranquila. Tá? Tudo é energia. E dependendo de onde você vibra, é o que você vai atrair para você. É literalmente. Sabe quando você tá há muito tempo sem ver uma pessoa, do nada você encontra aquela pessoa, vocês estão vibrando na mesma vibe, na mesma energia. Sabe aquela pessoa que era melhor amiga e do nada desconecta e some e parece que não faz mais parte da sua vida? Vocês começaram a vibrar diferente.
Quando a pessoa chega na sua vida, ela chega na vibração que você tá e vice-versa. Tudo é energia, a gente se conecta com a energia. Então, quando a gente está reclamando, a gente está aqui, ó, na tristeza, na súplica, na ansiedade, no desespero, na ofensa. A gente está vibrando aqui, ó, de 100 para baixo. Olha essas emoções. Olha o seu nível de consciência, medo, tristeza, culpa, vergonha. Você vibra aqui embaixo, você só atrai isso na sua vida. Isso em todos os sentidos, de resultados, de pessoas, de coisas sendo falada com você. Quando você, ó, aqui, ó, o ódio, a raiva, quando você está vibrando na raiva, você está com a emoção de ódio. E tem uma coisa que eu sempre falo para vocês que junta muito com a questão da comunicação e influência, que é o que a gente está falando. Nosso pensamento gera sentimento que gera nossas ações. Se eu tô com um sentimento de ódio, de ansiedade, qual que vão ser as minhas ações? Quais que serão as minhas ações? Você tá ansiosa, qual que é a sua ação? Desconta na comida, desconta em alguém, vai comprar alguma coisa, não dorme, não sei qual que é a sua fuga, mas a sua ação vai ser a fuga. Quando você tá com ódio, qual que é a sua ação? Clamar, gritar, brigar. E olha o que ele fala no livro o tempo todo. Tudo que ele fala no livro tá vibrando aqui, ó, na aceitação, na disposição, na razão. Olha os sentimentos que o livro traz, compreender, não é? Ele não fala compreender o ponto de vista do outro, olha pelo ponto de vista do outro. Aí o livro traz o perdão, né? Admita que erra, aceita o erro do outro. O livro traz a questão de você deixar que o outro tenha a ideia, a compreensão, a reverência. Olha como vibra alto isso. Então, a nossa comunicação, se ela estiver vibrando aqui embaixo, então se eu estiver reclamando do retrovisor, Deus me livre, mas podia até atrair um acidente, um assalto, alguma coisa ruim mesmo, porque eu estou vibrando ali embaixo. Agora, quando eu saio de casa rindo, ainda bem que, eu estou aqui, ó, na aceitação, no amor, na alegria. Olha a vibração da alegria. 15h40. A Joy é a nossa rainha da alegria. Ela, né, Joy, ela fala muito com as clientes dela sobre a alegria, né? Olha a vibração que é. Você tá do lado da Joy, você se sente bem. Você se sente bem, é uma pessoa que vibra alto, que se sente bem de verdade. Entende? Então, sabe quando você tá do lado de alguém que se sente mal? Parece que puxa a sua energia, que não te faz bem? Vibração. Então, ó, Michele de plantão, olha onde vibra a ansiedade. Olha onde vibra o ódio, que a gente estava falando no WhatsApp esses dias. Ai, que ódio, ai, que raiva. Olha onde está vibrando. Olha o nível de consciência. Medo, tristeza. Não é seu nível de consciência. Você é uma pessoa que está indo para o terceiro grupo comigo. Seu nível de consciência é no mínimo da coragem para cima, filha. Olha o tanto que você faz. Dando conta de casa, de filho, empreendendo sozinha. Não é. Entende? Então, a nossa comunicação traz isso aqui também. Então, quando ele fala ali, é por isso que eu brinco, né, que a gente vai de A a Z, porque uma coisa, o livro está escrito lá, seja verdadeiro, e eu estou trazendo para vocês, olha a vibração do verdadeiro, já é aqui em cima, ó, 250, já é uma vibração alta. Perante a quem está ali na raiva, na crítica, no julgamento, na reclamação. Então, põe um elastiquinho no seu pulso. Se o ainda bem que não funcionar, que ó, o ainda bem, gente, eu testei várias vezes. O ainda bem que ele
Ele é um express do 100 para o 300 de vibração, gente. Você começa a rir de você mesma falando. Tipo, nossa, meu, nossa, o ser humano é foda, né? Outro dia eu tava lá, puta que bosta, meu, tem que fazer arroz e feijão, não tem nada feito. Meu, que pecado. Cala a boca, Ivy. Cala a boca, você tem um monte de comida em casa para fazer. Aí eu falo, ainda bem que eu tenho uma despensa cheia de comida, ainda bem que eu tenho uma casa e um lar gostoso, ainda bem que eu vou comer uma comida fresquinha. Comecei a rir, cozinhei feliz. Pelo amor de Deus. É um express do 100 pro 400 pro 300, entendeu o que eu tô querendo dizer? Aí, eu esqueço de fazer o ainda bem. Pega um elástico, coloca no teu pulso e vai pela dor, que se não vai pelo amor, vai pela dor, porque o ser humano funciona de duas uma. Eu não tenho dó dos meus clientes mandando pulso roxo, não, porque funciona. Não é elásticozinho de cabelo, aquele macio fofo, é elástico do dinheiro, aquele elástico que dói. Você vai pôr aqui e não vai bater desse lado, não, tá? Você vai bater desse lado aqui mesmo, que é a pele fina. É aonde dói. Você começou a reclamar, você vai fazer assim, ó. E vai soltar o elástico no seu pulso. Brincadeiras à parte, isso quebra o seu padrão de pensamento. E aí, quando você quebra o padrão de pensamento, você consegue interromper, você sai do automático. Uma vez interrompido, você vai pro ainda bem que. E vou parecer uma louca, vai. Mas vai parecer uma louca vibrando alto. Se comunicando bem, influenciando as pessoas. Porque a gente pode pegar todas as regras daquele livro, gente. Se você tiver uma cara fechada, uma energia baixa, você não vai influenciar ninguém. Desculpa ser sincera. Teve uma época que na escola lá de empreendedorismo, você já vai falar, Tami, as pessoas brincavam assim que era a rainha do network, porque eu ia nos eventos com a minha mentora, e a gente fazia network e eu voltava com 10, 15, 20, 30. Quantas pessoas tinha no evento, eu voltava com os contatos da galera. E aí uma aluna me perguntou um dia na tutoria, como que você faz para começar a conversa? Como que você faz para fazer o networking? Eu olho no olho da pessoa e abro um sorriso. É isso que eu faço. Então a pessoa tá lá tomando um cafezinho, eu, bom dia, e dou um sorriso. É infalível. O máximo que já aconteceu é de eu pegar as carrancudas e falar assim, bom dia, e sair andando e eu continuo com o meu sorriso. Não é sobre mim, vai saber o que aconteceu na vida dela, né? Certo? Esses dias eu fui, a Paty sabe que eu fui com meu irmão num evento que ela não podia, eu fui de Paty. Usei a credencial dela no evento. E aí eu fiz networking lá, assim, a galera chegou ali tava falando da mesa e tudo, e eu, boa noite, tudo bem? Tudo bem? Pode sentar, fica à vontade. Pronto, ficamos conversando, trocando ideia. Assim, é assim que faz. Que vai adiantar você aplicar 12 regras de um capítulo, 9 regras do outro capítulo e 6 regras do outro capítulo lá que ele traz, se você chega para falar com as pessoas assim, oi, Michele. Não vai adiantar nada, gente, pelo amor de Deus. Energia, vibração, sorriso. Fala, Mi. Não, eu ia comentar que também a vida ela é feita de momentos, né? A gente também não tem como estar vibrando só lá no 540, no 600. Tem os dias que a gente dá uma caída. Tirando a ansiedade que vem me acompanhando, né? Eu tive uns momentos um pouco mais intensos nos últimos dias que eu acho que eu me acabei caindo mesmo com a vibração mediante tantos acontecimentos, né? E aí é meio que parecido com o filme Divertidamente, né? Onde ele traz essa consciência que a gente não consegue estar 100% feliz, né? Ou a gente tem a necessidade de ter outros sentimentos para criar consciência, para se movimentar e até para fazer parte do nosso crescimento, movimento em si, né? Sim, mas a grande questão é quanto tempo você fica Isso, naquela fica. vibração e como você Isso. deixa aquilo te afetar. Isso Porque é eu um sinto impacto. tristeza também. Eu sinto tristeza também. Por exemplo, eu tô nos últimos
todos os últimos anos trabalhando muito a IV profissional, e eu comecei a trabalhar muito a IV mulher, a IV pessoa. Eu estou fazendo todas as ferramentas que eu faço com meus clientes e que eu faço para a vida profissional e para a mulher empreendedora que sou, estou fazendo para mim, eu mesma, Irene, sabe assim? Estou olhando para mim. E tá difícil. Não é É. fácil. Eu falei, a Cleice, que é uma colega minha e da Joy também, outra maravilhosa, tá sendo minha terapeuta nessa parte da energia feminina, né? Terapeuta da minha mulher. E eu falei pra ela, bom, a gente se falou há 2 dias eu tô chorando. Mas tá tudo bem. Mas por quê? Porque a gente vai tomando consciências. Só que não é aquele choro que me arrasta, é resiliência, é aprendizado, é evolução. A grande questão, Mi, quando que a energia, quando ela baixa, é um problema, vamos dizer assim? Quando você se mantém lá, Sim. quando você fica lá, quando você vive lá. Altos e baixos, é claro que tem. Eu brinquei que a Joy é da alegria. Você acha que não tem dia que ela não quer matar um, quer perder o réu primário dela, ela fala, não posso ir presa, tenho 2 filhos? Claro que tem. É. Mas quanto tempo ela fica nisso? O Sim. que ela faz para sair? Tem até uma amiga uma vez falou para mim, né? Porque meu normal não é esse, né? Mas os desafios vêm pegando pesado aí comigo. Mas uma amiga falou Você tá assim pra passando por mim. umas provações, mas já vem a sua constelação. Já tá? Amém. Você não vai ter jeito, não. Vamos ter que ir pra mesa de cirurgia. Aí uma amiga minha falou assim pra mim outro dia, uma vez, né? Porque eu tô sempre em provações, né? Mas eu tô sempre pra cima, assim, mas a gente sente, né? As emoções, não tem Claro jeito. que sente. E aí ela falou assim, nossa, eu te admiro, porque ao mesmo tempo que você tá aqui falando uma coisa triste, tá chorando, né? Contando, dividindo algo difícil, aí você recebe uma ligação, você começa a dar gargalhada, né? Aí eu parei e fiquei, tipo, nem eu tinha reparado dessa minha oscilação. E eu fiquei até me perguntando, não, será que isso é algum descontrole? Ou ela admira isso mesmo? Porque até eu me perguntei como que era esse O que vai processo. adiantar você ficar na fossa, sabe, assim? Mas, assim, é que nem eu divertidamente falar, é importante sentir, acolher os sentimentos. Que nem eu tô brincando, né, que eu tô 2 dias chorando. Quando eu sento que eu faço a minha escrita e que vem o choro, eu choro. Eu não tô segurando, eu não tô me forçando, eu não tô no modo trator, porque antigamente era assim. Eu já cansei de trabalhar digitando, mandando mensagem e tal, e a lágrima caindo. Eu não parava nem para chorar. As guerreiras de plantão vão se identificar. E eu cansei de fazer. E eu não tô falando na CLT, não, porque na CLT pelo menos eu ia no banheiro. Falando no meu próprio negócio, cara, que é pior ainda. Hoje, quando me deu uma vontade, hoje que eu digo nesses dias, né? Me deu uma vontade de chorar, eu parei tudo. Eu fechei o computador, fui lá pra grama, no sol e fiquei chorando. Fiquei sentindo, fiquei pensando, fiquei acolhendo, fiquei escrevendo. Respirei, trabalhei. Respirei, chorei. Respirei, trabalhei. Pode até ser uma oscilação, mas cada coisa vai ter o seu tempo e o seu sentido. Eu não vou passar por cima, porque não faz sentido eu estar trabalhando a energia feminina e ficar chorando na frente do computador. Se eu precisar amanhã desmarcar toda a minha agenda e ficar em posição fetal na energia lá embaixo, eu vou ficar. No dia seguinte eu tô de pé de novo e vamos que vamos. São consciências, entendeu? Sim. E você tem isso, é que você tem aquela outra questão que, né, mais fundo ali, o BO é mais fundo ali. Mas Sim. você tem essa questão pô, se você não tivesse, a depressão, a ansiedade já teria te levado pro fundo do poço. Entende? E aí, aproveitando a oportunidade, eu não li o livro, né? Claro, esse mês foi impossível. Eu nem comprei ele. Eu não comprei porque o livro não me chamou muito a atenção, esse título. A palavra influenciar me incomodou quando eu li. Tipo, eu não quero Mais uma influenciar. crença pra gente limpar, que legal.
bacana. Gostoso. E aí eu falei assim, nossa, as coisas pra mim tem que ser mais naturais, né? Eu não gosto da palavra influenciar, parece que pesa, né? Traz um peso para mim. Mas eu me condicionei a hoje estar aqui presente, né? E aí eu fui justamente no chat e pedi um resumo para ler, né? E para entrar e ter pelo menos assim, já dá para ter uma noção pelo próprio título, mas me aprofundar exatamente do que se tratava. E uma das coisas que mais me chamou a atenção do resumo que fala, né? Que eu acho que é o que pega mais no natural para mim, é sobre que o livro ele mostra, né? Que as relações humanas elas são mais emocionais do que racionais. Embora eu seja muito razão no dia a dia, com todos os meus amigos, eu acho que eu me conecto mais pelas emoções mesmo, pelo esse Sim. contato da sinceridade, da troca, da ajuda, porque eu sou uma pessoa muito de troca, do amor, de estar ali lado a lado. Então, acaba que isso não deixa de ser uma influência, né? É isso que eu ia falar. Você é uma ótima influenciadora. E eu me senti muito mal tendo consciência disso. Porque você acha que você faz na maldade? Você acha que você faz com falsidade? Não, mas traz aí um outro conceito também, né? Tipo, até onde é influência, até onde é manipulação. Sabe? Então, é aí que tá a sua crença. Vamos lá. Calma aí. Eu não consigo me aquietar com uma crença. Peraí. Acabei com a live. Não, calma aí, ó. Porque também Peraí. fala, né? Influenciar não é convencer, é fazer o outro querer concordar, né? E eu acho que se confunde muito isso, quando você fala influenciar, parece dar essa conotação para mim, você querer convencer, né? Vamos Mas lá, de que ó. forma você vai fazer isso? Não, é só uma crença por falta de conhecimento técnico. Não precisa nem muito a fundo. Vamos lá. Mas é verdade. A gente precisa limpar nossas crenças, ó. Influência. Efeito de influir, capacidade de causar impacto, mudança, modificação no comportamento, nas ideias, forma direta, prestígio, autoridade, poder, domínio, uma autoridade, influência, certo? Manipulação. Na psicologia, a manipulação é definida como ação projetada para influenciar ou controlar outra pessoa, geralmente de maneira sorrateira ou injusta, visando objetivos pessoais. Qual que é a principal diferença de influência versus manipulação? Influência, você faz na comunicação, você influencia a pessoa para o melhor dela e para o melhor resultado. De ambos, pode ser. Manipulação é pensando no seu objetivo Interesse. próprio, no seu umbigo. Essa é a principal diferença. Você manipula ou você influencia quando por amor você contribui e conecta com as pessoas? Porque eu tenho orgulho de falar que eu melhorei, assim, 90% a minha influência sobre as pessoas, porque eu sou líder, não de time, eu sou líder indiretamente, né, de marketing, de contabilidade, eu não tenho um time direto. Por exemplo, a Paty tem um time direto. Eu sou líder de vocês. Eu sou líder do clube do livro. Eu sou líder do grupo das minhas clientes. Se eu não influencio vocês, quem sou eu na fila do pão para ser mentora de vocês? Vou dar um exemplo. Se eu não leio o livro e eu não coloco ali no grupo, putz, esse livro é um aprendizado, esse livro vale a pena, esse livro é importante. Eu não influencio vocês a lerem, quem sou eu? Por que vocês leriam? Por que vocês estariam aqui? Entendeu? Eu acho que eu me autoanalisando num contexto de forma geral, né? Hoje, obviamente, eu já me sinto muito mais evoluída nessa questão
de manipulação, mas não vou dizer que muitas vezes eu não agi com esse contexto. Tudo Acho bem. que até vou pegar a fala da Joy mesmo, que acho que se em 2019 eu tivesse conhecimento, tivesse lido o livro, talvez eu tivesse me mantido casada também, né? Porque muitas vezes eu manipulei situações, mas de forma inconsciente, não era tão É consciente, mas inconsciente. para que ele fizesse aquilo que eu queria. Então, eu me vi muito na fala dela nesse sentido, né? Então, sim, não vou negar que às vezes a gente faz, mesmo que inconsciente, a gente cria essa consciência, mas o movimento, que a gente até fala muito nos encontros, ele é muito automático. Então, enquanto a gente ainda não consegue mudar isso na gente, a gente vem trazendo isso no dia a dia de forma automática. Mas a maior parte, se eu fosse medir, é mais amor e sentimento do que a influência de forma positiva do que a manipulação. Claro, é Existe, não tem como. inconsciente. E vou te dizer mais. Só tem essa crença, você só tem essa percepção, essa preocupação, porque tem isso em você e você acabou de reconhecer. Não, teve vezes que eu manipulei sim, para ter um resultado que eu queria, para ter uma ação que eu queria. E tá tudo bem, porque é inconsciente. E é a partir desse momento que quando você lê um livro desse que você se desenvolve e não manipula mais, e sim influencia. Que a gente só manipula quando a gente não está segura, quando a gente está buscando o externo, quando a gente está lá com aquela dependência emocional, quando a gente está com medo, tudo coisa nossa. Então, quando você vai desenvolver, você quebra a crença. É influência. O papo que a gente teve sobre filhos. Joy tem filhos, pode falar, você precisa influenciar os seus filhos. É o exemplo que eu dei da minha mentora. Como que ela influencia as crianças a lerem ao invés de ficar na tela, lendo. Ela não manipula. Não, se você ler, você vai ter tal coisa. Se você não fizer, se tal. Isso é uma manipulação, vamos dizer assim, né? Uma ameaça, né? Uma ameaça. A influência não, é por coerência. A influência, você só é influente quando você lidera a sua própria vida, quando você tem uma liderança pessoal desenvolvida e quando você é coerente. As pessoas se conectam com coerência, não com o que você vende em palavras. Então, se eu falo, vamos se trabalhar, se autoconhecer, é importante para ter uma vida boa. E aí eu vou lá no Instagram e posto um monte de coisa que não condiz com a minha ética, com os meus valores, você ia falar, ué, ela tá falando e, sei lá, vou dar um exemplo aleatório, não é sobre isso, mas aí ela tá lá bebendo, fumando, se drogando e tá aqui pagando de pessoa que se desenvolve e que cuida do corpo. É coerente. Entendeu? Tá? Isso é Inclusive, influência, ser coerente. inclusive, é muito difícil é muito difícil dentro de casa a gente agir dessa forma, né? Porque é o nosso ambiente seguro, então a gente explode mais, a gente acaba não tendo tanto esse cuidado que a gente tem no externo, porque eu percebo, e eu era cobrada por isso dentro da minha casa, que com os outros eu era uma flor, que eu era totalmente diferente, mas dentro de casa eu escolhia com todo mundo. Porque eu acho que também tem essa questão do ambiente e da segurança, que você não vai ser julgado, né? No externo a gente toma muito mais cuidado do que dentro da onde a gente se sente seguro, né? Por isso que é importante a gente se trabalhar. O que é mais importante, o externo ou o interno? O interno, com certeza. Certo? Quebrada a crença? Dá para ser influente? Não dá, com certeza dá. Já tinha criado quando eu li o próprio resumo. Boa. Eu já criei a consciência, mas quis trazer porque você sabe como eu sou. Não, foi ótimo. Eu falo a verdade. Eu sou muito Mas foi ótimo, porque é uma coisa que muitas pessoas pensam. Eu tenho certeza. Eu nem comprei o livro, foi o primeiro livro que eu não comprei, só pelo título. Julgando pelo título. Mas agora vale a pena comprar, viu? Não, já vi aqui que faz sentido. É. Fala, Van. Eu pergunto depois, Ive, pode continuar. Não, pode falar? Pode, não, claro. Você falou ali das palavras, né? Você colocou ali aquele cone das Uhum. palavras.
e cada palavra onde que tá ali sua energia. Sim. Eu tenho uma pré-adolescente em casa, e o que que eles mais falam hoje é, ai, velho, que ódio, que saco, sabe? E Ai, ai, juro. É o juro, juro, né? velho, Juro, velho. ai, juro, velho, que ódio. Não, é isso o dia todo. Aí eu fico na brincadeira, eu fico imitando ela, e nós duas se racham de rir com essas jeito. Ela nem tá no ódio. É só um jeito de falar, sabe? Isso não baixa energia, não. É diferente, não é? Baixa, sim. Baixa. As Porque palavras têm poder. porque ela, a cada 10 palavras é um ai, que saco, velho, que ódio, velho. Juro, velho. Ai, que saco, que ódio, que chato. Ai, mãe. Assim, as palavras têm poder, sim. Porque é inconsciente, né? O que você tá falando ali te causa um sentimento. Isso é imperceptível. A Joy pode me corrigir se eu estiver errada, mas eu acho que não, né? Porque assim, ó, fala a palavra ódio. Que sentimento te vem? É que eles não têm consciência. Eles não percebem sentimento nem ação que tem por causa disso. Traz essa consciência para eles. Dá um exemplo para eles. Fala, ó, fala em voz alta, ódio, raiva. O que você sente? Ah, eu sinto ódio, eu sinto raiva. Mas o que sente? O que acontece com seu corpo? Ah, dá um aperto aqui, é ruim. Que ação que você vai ter? De impaciência, de nervoso, de estresse, de estourar. Agora troca essa palavra. Fala em voz alta. Tem até o experimento da plantinha, que tem as palavras. Cara, a palavra tem muito poder. Fala, Joy, que eu acho que vai ser contribuição importante também. Era exatamente do experimento, para você assistir junto com eles, é bem curtinho. Aquele da água, né? É, do Masaru Emoto. Deixa eu ver se eu acho aqui. E ele mostra o quanto que a água vibra. E aí ele explica que o nosso corpo ele é 70% água. Então, tudo aquilo que a gente fala, o nosso corpo sente. E aí, conforme a gente vai falando, o nosso corpo ele vai vibrando. E aquilo acumula dentro de nós. Aí baixa a imunidade, vira doença. Então, é legal estar trazendo essa consciência. E a Joy entende muito dessas questões da doença física quando vem para o emocional. Ela entende muito disso. Então, ouçam o que ela está falando. Quer ver, ó? Tem aqui, ó, o vídeo curtinho, acho que é 6 minutos. Deixa eu ver se esse é o vídeo que ele fala. Eu tinha visto também, a gente falou, eu até comentei no encontro, né, que quando a gente, no vídeo, falando sobre, tipo, da Atena, né, você vê lá, notícias ruins, coisas ruins, o quanto aquilo influencia Horrível. os 40 primeiros próximos minutos da sua vida e a sua imunidade cai, só de ouvir uma notícia ruim. Gente, tem velhinho que tem ataque cardíaco e que passa mal assistindo notícia. A minha falecida sogra, a mãe do meu marido, ela ficava o dia inteiro na TV na frente dessas coisas. Dia sim, tava no hospital passando mal. E não adiantava falar. Ai, a pressão subiu. Ai, mas eu tô sentada vendo TV. É o quê? Vocês querem ver rapidinho 6 minutos aqui? Ou eu passo para vocês no grupo depois? Quer assistir aqui? Pode ser? Então, bora. Você que escolhe, Ive. Deixa eu ver se esse daqui é o que ele explica. Projeto Emoto para a Paz. É o projeto que o pesquisador japonês, reconhecido mundialmente por suas descobertas com os cristais de água, Dr. Masaru Emoto, idealizou na esperança de que o planeta Terra possa vir a ser um planeta pacífico, onde todos vivam em paz e harmonia. Através de sua pesquisa de mais de 20 anos sobre a água, Dr. Masaru Emoto descobriu que as moléculas de água, ao serem congeladas, formam cristais e podem ser observados por um microscópio. O formato dos cristais depende da informação que a água recebe do ambiente externo, tal como palavras, música, pensamentos, orações, etc. A água forma cristais belíssimos quando recebe informação positiva. As imagens dos cristais. Não é possível observar belos cristais quando a água recebe informação negativa.
Veja um cristal de água exposto à palavra paz, outro à palavra guerra. A palavra obrigado tem boa energia e a palavra seu idiota tem energia ruim. Quando a água é ignorada, é como se sua existência estivesse sendo negada, e isto causa o pior efeito nos cristais. Veja um cristal de água exposto à expressão seu idiota e outro exposto à palavra obrigado. Olha que diferença. Eu te amo. Amor e gratidão. Faça isto. Vamos fazer isto. Veja um cristal exposto a uma ameaça de morte e outro à voz de Adolf Hitler. Esse pegou pesado quando eu vi. Qual é o objetivo do projeto? O objetivo do projeto é ensinar as mensagens tendo consciência sobre o impacto dos nossos pensamentos, sentimentos e palavras na nossa vida e no nosso ambiente. Essas crianças possam criar um arroz durante vários meses submetido à palavra idiota. E outro, no mesmo período, também, nas mesmas condições, submetido à palavra obrigado. Deu para passar o conceito fundamental, né? Depois eu vou pegar o vídeo que é o que mostra todos os cristais. Uma ótima lembrança da Joy. Mostra para os seus filhos. A gente que precisa gerar consciência nas pessoas. As pessoas não sabem disso. Então temos que ter cuidado com as palavras, sim. As palavras têm poder. Uso ainda bem que, dá risada e traz a consciência. Principalmente para os juro de plantão de hoje em dia. Igual o Ho'oponopono lá também, né? Eu te amo, sou grata, agradeço. Exato. Exato. Igual o Ho'oponopono. Tá? Eu não sei nem se vai aí no mesmo caminho. Tem um que eu até faço com ela de vez em quando, a gente até já fez, que era um de mãe e filha fazendo, que era assim. Ela falava, pelo menos eu. Aí eu falava, pelo menos eu. Ela falava uma coisa dela e ela falava coisa de mim. Não sei se vocês já viram. Ela falava mais ou menos assim, pelo menos eu não tenho que aguentar o seu namorado chato. Aí eu falar, pelo menos eu tenho um namorado. Aí, tá, pra dar risada. É uma boa também. Pode colocar essas palavras. Eu gosto daqueles quadros que tem as palavras e tal. Eu não tenho muito porque senão minha casa era lotada de quadros. Mas, né, assim, coloca uns post-it e fica de olho na comunicação que você tem no dia a dia, né? Eu acabei não falando muito, mas nesses minutinhos finais eu vou fazer o seguinte, ao invés de eu falar, porque a Joy já sabe de cor e salteado, a Paty já sabe que é minha cliente, a Mi também já sabe que é minha cliente. Só a Van, talvez... Não, a Van você fez o teste comportamental do Disque Plus? Você também já sabe. A Fê, minha cliente, também já fez, a Ana Paula também já conhece, então acho que não precisamos, porque eu ia valorizar mais quem está no ao vivo mesmo, para falar aquela questão ali dos motivadores. Mas eu posso passar para vocês de como se comunicar ali na linguagem do outro. Então, o ser humano tem 7 principais motivadores. Então, se a Michelle é motivada ali pelo estético, pelo político, tem palavras certas que ajudam eu criar uma conexão com a Michelle. Se a Vanessa é motivada pelo teórico, pelo altruísta, tem palavras certas. Então, eu tenho um resuminho ali que eu fiz na apostilinha de cada motivador e as palavras que mais conectam. Quem tiver interesse, a Mi e a Paty eu já passei nos grupos, mas se vocês não tiverem, se vocês não lembrarem, me manda mensagem, que aí isso eu vou disponibilizar para quem está aqui no ao vivo. Porque, Ive, como você é birrenta? Não. Que é justo. Precisa ganhar um presente pela dedicação. Eu sou assim, eu gosto de, como é que é? Motivar o comportamento, né, Joy? A gente motiva o comportamento que é positivo, certo? E brincadeiras à parte, esse material vale ouro. Ele vale ouro, porque se você der uma estudadinha, se você der uma lida nele ali,
e souber identificar, por exemplo, na sua filha, no seu marido, qual que é o motivador? Qual que é o motivador da minha mãe? Qual que é o motivador do meu namorado? Qual que é o motivador do meu chefe? Qual que é o motivador? Paty, como líder, eu já falei. Qual que é o motivador do time? Você engaja. Porque se a pessoa tem um motivador, por exemplo, lá do político alto, ela é... Opa, travou. Vocês estão me ouvindo? Travou? Travou a imagem, mas agora está saindo. É? Uhum. Minha tela do computador piscou, tá preta. E agora ela tá carregando, continua preta. Mas a gente tá te ouvindo, só tá travado mesmo. Peraí. Enquanto a Ivy não volta, eu queria aproveitar também para falar para a Joy que eu amei o teste, a devolutiva que veio do teste, teste de. Agora eu não sei se é de comportamento ou de inteligência, agora eu não lembro. Inteligência, né? O que eu criei com a Isso. É todo misturado. Tem comportamento, inteligência, tá tudo junto e misturado. Ele tem mentalidade. Que bom! Queria parabenizar, gostei muito do resultado da devolutiva, eu achei muito parecido com o meu perfil. Eu até falei que minha filha participou do último grupo, onde ela tinha disponibilizado para quem estava participando. E eu falei, filha, faz, você vai gostar. Eu não sei se ela acabou fazendo, porque às vezes ela falou no off com a Ivy, mas eu gostei muito. Que Parabéns, viu? bom! É legal vocês pegarem o que vocês identificaram e usar as potências, né? Não caí, achei que tivesse caído também. Falei, caí, não Ela caí. caiu, a Ivy. E usar as potências que vocês têm, porque muitas vezes a gente fica focada no que é fraqueza, né? No que a gente precisa melhorar. Lógico, a gente vai olhar para isso e vai buscar melhoria. Mas se a gente tem uma potência ali nossa, que a gente utilize ela ao nosso favor. E ali traz muitas combinações, né? Você pega a sua necessidade não atendida, entende ali ela, você mesma se atende. Se acolhe. Não é? E porque a gente fica buscando no outro. Sei lá, minha necessidade é de conexão. Eu fico buscando conexão com todo mundo, gastando minha energia, com raiva, e porque eu mesma não me conecto comigo, e aí eu quero que o outro se conecte, mas eu não me conecto. E traz até o que você falou sobre o livro, né? Que você primeiro. Voltou! Oi, Ivi, estávamos recebendo um elogio da Mi falando do teste que criamos juntas naquelas tardes muito louca, nossa. Destrava seu microfone que a gente não está escutando. Pronto, tô no celular porque o computador foi de base. Resistência, hein? Então, mas foi uma tarde muito louca, né, Joy? Do nada o negócio. Mas assim, só para finalizar, então, eu acho que continuou gravando enquanto vocês estavam falando, vamos torcer. Para finalizar, então, a questão do político, por exemplo, que eu estava dando de exemplo, se a pessoa é um político alto e você fala, você reconhece ela, você faz ela ser vista, você elogia, sem infla a pessoa. Se a pessoa é um político muito baixo, ela não gosta e ela às vezes até se incomoda com isso. Então, dá uma lidinha no material, me peçam, quem quiser, eu passo só essa parte para ficar mais resumido, para ficar mais fácil, dos valores e como identificar. E aí a gente pode colocar o teste no... Alguém tem a versão atualizada do livro? Ou só eu vou? Porque o meu está no Kindle. Eu vou tentar copiar e colar. Tem 4 testes lá. Vou pegar um lá que eu acho mais interessante, eu copio e colo e passo no grupo, para vocês fazerem de autoavaliação, que são os testes de carisma que ela traz. Tá bom? Combinado? E aí? Por que valeu a pena o encontro de hoje? Principal insight, em uma palavra ou em uma frase? Quebrei uma crença. Maravilhosa. Lembra que eu falei que é sobre expandir mentalidade e despertar?
a única forma da gente expandir nossa mentalidade e despertar é quebrando crença. Assim, pronto, objetivo do mês atingido com a Michelle. Que mais? Valeu a pena, Van, Paty, Joy? Estar com vocês coloca a energia lá no alto. Boa! Aumenta a vibração, é isso aí. Paty e Van, gostaram? Valeu a pena? Muito maravilhoso essa troca, né? Muito rica entre a gente, né? É uma experiência que a uma passou e a gente traz o livro, essa troca, então é maravilhosa. Então vale a pena por essa energia, por essa troca, por esse autoconhecimento que a gente tem. Ela quebrou a crença e eu também fiquei confusa ali. Falei, olha, é verdade, né? Tá influenciando pro bem, é bom então. Então, a Michelle. É legal a gente ter esse entendimento e saber, né, o que é um e o que é outro, mas valeu muito a pena por essa troca, pelo livro, ele traz esse bastante insight. Eu quero terminar, né? Quero terminar ele. Eu acho que a gente tem que ler de tempo em tempos e trazer outras pessoas para cá para trazer isso também, porque é o que falou, se todo mundo tivesse cuidado, né? Se todo mundo tivesse lido esse livro, como que a gente ia ter cuidado na fala com as pessoas, né? O mundo ia ser muito melhor, com certeza. A comunicação, assim, é super importante. E esse livro traz muito isso. Muito bom, perfeito. A Ana colocou aqui que lembrar o livro e conhecer o Ainda Bem Que. Vai passar a Ainda usar. bem que... Ainda bem que. E o conhecimento a Van trouxe. Oi, Gente, Ide. oi. Você fala. Falar para a Michelle, eu também tinha esse preconceito. A primeira vez que eu ouvi influenciar, já veio na minha cabeça a influência tipo a Virgínia, que não influencia ninguém, influencia a besteira. Então, eu tinha esse preconceito com o nome influenciar. Só que aí eu mesma, na minha cabeça, eu pensei assim, tá, existe duas formas, você influenciar para o bem ou influenciar para o mal. Que tipo de influência você vai crescer? Influenciar alguém a coisas banais, a coisas fúteis, as coisas que não vão agregar nada de valor na vida das pessoas, ou influenciar de uma forma positiva? Aí tem muito isso na internet, né? Vários influencers. Tem influência de culinária, de cristão, tem páginas, né? De vários temas. Então, de que lado você vai querer estar, né? Influência do bem ou influência não tão bem? Eu usei isso para quebrar essa crença que eu tinha. E aí foi com a Michelle ter trago, porque eu lembrei, né? Boa, boa. É sobre isso. É escolher o lado e entrar em ação. Gente, valeu muito a pena. Gratidão pela participação de vocês. Adorei a participação, adorei os comentários, os insights. Vou pedir um favor. Quem daqui está lá no grupo grupo do Clube do Livro, provoca lá. Coloca por que valeu a pena. Principal insight, o principal aprendizado, porque aí um vê o do outro e se motiva a entrar e a gente expande o movimento, combinado? E ainda reforça o que você sempre diz, né? Mesmo eu não tendo lendo, mas me comprometi até aqui, procurei Pode colocar, informação sim, e mesmo as pessoas assim não trouxe acreditam. informações como todos. Coloca lá no Ainda grupo. quebrou uma crença. Ainda quebrou e ainda quebrou o seu depoimento é obrigatório ali no grupo, Mi, ó. Mesmo não tendo lido, entrei, além de quebrar uma crença, ainda tive aprendizado, aconselho. Se eu fosse você, eu ia lá e assistia, porque pode ser uma crença coletiva quebrada, hein? Bom, essa crença aí é minha mesmo. vida tá muito louca, já vou escrever lá agora. Isso, incentiva o povo a assistir a gravação, porque com certeza é uma crença geralzinha. Muito bem colocado. E já me deu um insight também para os próximos. Eu pensar nas possíveis crenças das pessoas também. Para debater mais os achismos, as crenças com base no conteúdo do livro. Isso é bem legal. Só fazendo um adendo ao que a Van falou, quando você eu falo em influencer de Instagram, né, de internet, eu penso que é diferente porque as pessoas que estão se conectando com elas, né?
As pessoas escolhem se conectar, elas se sentem, se conectam com aquela pessoa, acham algo que cria uma conexão. Quando eu penso no livro em amizades e eu influenciar, eu vejo como eu tinha aquela visão diferenciada. Por isso eu não fazia a conexão do influencer, né, de uma pessoa famosa ou que está lá no Instagram vendendo algo, como amizade, porque a amizade para mim tem um valor sentimental maior de conexão, de proximidade. E eu que estaria influenciando, e não a pessoa se conectando comigo por influência. Só para fechar aí. É isso. Mas a crença é importante quebrar porque você influencia os seus clientes e possíveis clientes. E para quem é do corporativo, influencia seus liderados. Certo? E a gente está o dia inteiro Beijo. influenciando em casa também, né? Influencia em casa. A gente Filhos. vende, influencia, tudo começa em casa. Não, tudo. 100%. 100%. Gente, um beijo. Gratidão enorme. Amei. Até a próxima. Eu coloco lá no grupo o próximo livro e as próximas datas. Beijos. Beijos!